onde quer que estejamos. Mas tem também um Antônio Machado, poeta espanhol, tem um poema que eu não sei se vocês sabem, eu sou também um poeta, não do nível de Antônio Machado, é claro, mas, como diria o Didi, eu dou minhas cacetadas. Eu adoro esse poema que é dele. O caminho faz-se caminhando. Caminhante são teus rastros, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Ao andar faz o caminho, e ao olhar-se para trás. Vê-se a senda que jamais se hás de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, somente sulcos no mar. Então ensina nosso poeta e o caminho faz-se caminhando. Mas que vai pisando. Quem já andou pelos campos, pelas roças, sabe que a gente começa a trilhar uma nova vereda a partir de valas na floresta e vai pisando ali, vai trilhando e vai afastando, vai quebrando galhos, vai circulando os obstáculos maiores, os troncos, as pedras. Daqui a pouco está um caminho, depois que vira isso um caminho com mais tempo, vira-se uma estrada e todas as vias que se tem nasceu mais ou menos assim, que nasceram todas as nossas vias que circulamos de uma cidade para outra, salvo recursos modernos da engenharia. Mas, geralmente, uma estrada de hoje pavimentada já foi um dia um caminho, já foi um dia uma vereda, já foi uma trilha. E isso nivela a gente, a nossa construção espiritual, porque se hoje a gente ou pensa que é um asfalto, mas nós já fomos também bem mais aquém, já bem mais pequenos. Se nós somos pequenos, já fomos muito mais, porque nós estamos hoje vivendo em sociedade a ponto de nos comunicar dessa forma, todos conhecendo uma doutrina maravilhosa. Se chegamos a esse ponto, é porque muito caminho já foi andado, mas também, claro, tem muito caminho pela frente. Estamos no meio, estamos construindo isso tudo. Então, dito isto, eu queria fazer algumas analogias. Se eu falar aqui alguns nomes que eu vou dizer agora, alguns, aqueles que dominam mais os idiomas estrangeiros, vão me perdoar se eu não pronunciar correto. Mas quem sabe quem é Mbappé, quem sabe quem é Mohamed Salah, quem sabe Iniesta, Luiz Suárez, Felipe Coutinho, Lionel Messi, Harry Kane e Neymar. Esse todo mundo sabe mais ou menos quem são essas pessoas, né? Mas se eu perguntar quem são, me cite um das 180 mil pessoas, aproximadamente, que eram ligadas à atividade de saúde no mundo e que faleceram por conta da Covid, e a maior parte delas trabalhando, foram contaminadas no trabalho. Se alguém disser, pode ser que conheça um, e não vão saber o nome dessas pessoas muito. Mas se algum de nós, no futuro, tiver que lembrar de algum deles que foi feito diferença para um parente nosso, nós vamos lembrar muito mais das pessoas. Desse número, 6 mil teria sido apenas no Brasil. E vai de médico a enfermeiro, a padioleiro, a qualquer pessoa ligada à atividade médica no país, 6 mil pessoas. E essas pessoas, qual a diferença desse primeiro segmento que eu falei para esses segundos? É que esses primeiros segmentos são muito famosos. Muito famosos. A televisão fala o nome deles constantemente, principalmente nos horários esportivos. E esses outros podem até ser famosos, um ou outro, mas a maior parte deles são importantes, ou foram importantes na vida de alguma pessoa. E a gente, às vezes, não lembra disso, mas é preciso que lembre. São pessoas importantes. Então, nós queremos falar de pessoas importantes, porque essas serão lembradas. Então, a frase de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ficou na memória da gente e ficará porque ele é, porque ele vive, importante
para nós. E é disso que nós vamos falar nos 45, que não é mais apenas 43 minutos, que eu estou contando que já vi que meu irmão Campelo é bom de relógio. Eu não vou deixar. Ele é bom de cronômetro. Nós vamos ficar aqui direitinho ligado nisso. Então, falando disso, de pessoas importantes nesse tema. Nós lembramos aí que Paulo, até então, Saulo de Tarso, chega a ele que foi tocado às portas de Damasco, depois que é identificado, questionado por Cristo da sua perseguição, ele pergunta: que queres que eu faça? Foi o que Paulo perguntou. E aí a gente sabe o restante da história, que ele foi aconselhado aí até Damasco, procurar Ananias, tal e tal. Essa pergunta: o que queres que eu faça? Essa pergunta precisa ser feita por nós todos os dias, todos os momentos, em nossas orações, que eu sempre agora digo orações online. Não estou falando agora ao vivo, por conta do recurso tecnológico, nós estamos online. E online é a nossa prece, aliás, tema de um livro recentemente lançado por mim, a prece é Cristo online. Então, quando nós falamos toda hora de dificuldade, por que nós temos que falar toda a dificuldade procurando o que queres que eu faça? Porque nós não sabemos. Porque nós somos pequenos demais. Nós somos nanico no universo. E quem é pequeno, que tem, acha, mas eu tenho livre-arbítrio, tem. Mas como é que a gente decide? Como é que a gente utiliza? É como o juiz do futebol, ele é a autoridade máxima no campo de futebol, ele tem um apito. Rapaz, não, quando ele apita aquilo ali, ele para tudo. Mas está apitando certo? Ou no final do jogo ele vai ser perseguido e talvez nunca mais apite um jogo porque decidiu algo errado? Mas ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha um arbítrio todo de apitar. Não é que ele apita ali, para tudo. Não é assim que funciona? Nós temos o apito também. Só que tem que saber pedir inspiração, porque a gente não sabe apitar essa coisa direito. E nós, como nós decidimos a todo instante, toda hora, nós precisamos pedir auxílio para saber para onde vai, para enxergar o caminho, porque nós estamos muitas vezes patinando e muitas vezes patinando no escuro. Pois muito bem. Desde a crucificação de Cristo, muito se tem feito em seu nome. Ah, mas fala nome de Cristo. Então, nós já fizemos concílios célebres para mudar tudo, até a forma de tratamento de Cristo, de Maria, quem era Maria, quem não era, se Cristo era filho de Deus ou era o próprio Deus. Tem todo um estudo, toda coisa, almas e tempos trabalhando por isso. Nós já incentivamos guerras arrasadoras, destruidoras de povos. Nós já disputamos o sepulcro para saber onde é que estava o sepulcro divino, para poder controlar aquela região. Nós já criamos comendas e cargos religiosos fantásticos, mesmo sabendo que Cristo não tanto falou contra fariseus e suas hipocrisias, mas nós fizemos isso e talvez até hoje faça. Então nós acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, nós inventamos suplícios para nossos irmãos, nós estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos. E até hoje acontece. Então, nós construímos palácio, basílica, igreja de todo credo, com ouro, cristal, com diamantes. Então, nós esquecemos que ele, na verdade, ele, Cristo, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E nós precisamos de tudo isso. Então, será que isso é o caminho? Nós alimentamos a separação e a discórdia, nós erguemos trincheiras da incompreensão, criamos animosidade, uns irmãos contra outros irmãos, e muitas vezes irmãos de sangue mesmo da família, então, nos variados setores dessa interpretação do Evangelho. Meu Deus, mas era no mesmo Evangelho que fizeram isso. Então, uma palavra do Cristo não muda. Não, nós não faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. E era isso. Então, quando nós queremos mudar o Evangelho de Cristo, já estamos na contramão da nossa doutrina. E quando nós queremos mudar apenas de atitudes exteriores, nós estamos numa grande contradição com o que o Cristo disse. O nosso amigo, grande palestrante, Rossange Klein, disse:
uma coisa, ele é muito bem-humorado, eu gosto muito dele. E ele diz assim que é muito fácil ser espírita dentro do centro espírita. Não, porque chega, abraça, agora não pode nem abraçar, né? Está complicado, né? A gente abraça os irmãos, minha irmã, meu irmão, coisa e tal. Da porta para fora, um salve-se quem puder. Então, aí ele se gostando do queijo, morro de rir com ele, mas ele fala tanto com tanta profundidade, ele é muito bom. E eu repito as palavras dele dessa forma. Então, nós precisamos ser irmãos todo instante, online. Eu adoro essa palavra, né? Porque não precisa. Está aqui meu celular, está bem aqui, ó. Estou devendo a prestação dele ainda. Mas para ele funcionar, ele tem que ter bateria, né, assim, tem que ter uma torre aqui perto, né, tem aquelas torres, né? Se estiver longe da torre, não funciona. E tem que ter crédito, né? Tem que pagar a conta, né? Assim, comprar os créditos, o cartão, né? É caro esse trem para funcionar. Então, mas para fazer preço não precisa, 0,800. É o 0,800 mais 0,800 que existe no universo. É só fechar os olhos, belezinha, e pedir a inspiração para acertar o caminho a toda hora, fazendo decisões. Eu sou advogado, agora aposentado, e um juiz uma vez desabafou para mim, mas doutor, fala mal do juiz, mas a gente faz muitas decisões durante um dia. Eu digo, você nem imagina o tanto de decisão, porque você está falando da decisão que você fala na caneta, e aquela decisão que você começou de madrugada, quando o relógio tocou, e você pensou se ia levantar ou não, ou se ia sacudir o relógio na parede, se você, de lá para cá, toda a rua, o caminho, a roupa que você escolheu para vestir, o que ia comer, se não, até chegar aqui e falar comigo, você já tomou dezenas de decisões e toda hora você sabia o que estava fazendo, doutor? Não está no Código de Processo Penal, está no Código de Processo Natural que Deus nos criou. E para acertar, não tem livro aberto. Você tem que abrir seu coração. E ele ficou assim, vai ser muito mais para chegar a tudo isso. Mas eu diria para vocês que tudo isso, que em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. É verdade. Aqui, então, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Tem gente que passa a frequentar um determinado templo para agradar a família, quem sabe a família. Quem não sabe tantas pessoas, acontece muito na igreja evangélica, o rapaz se apaixona por uma moça que é evangélica, mas aí, quando chegar lá dentro, não dá certo, porque só se ele também participar, e aí ele faz uma conversão, né? Às vezes espera que está tudo certinho, mas às vezes só por conta daquela relação. Se der tudo certo, beleza. Mas às vezes foi só por conta dessa união, né? Que senão as organizações daquela casa não aceitam, não faz o matrimônio, não realizam o matrimônio. Então, assim, isso acontece. Mas um indagador procura o campo da fé tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Eles pesquisam, vão fundo na pesquisa para saber se aquilo, até onde vai aquela ciência ou doutrina ou religião. Muito além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões do alívio físico. Então, alguém faz uma promessa e fica bom de cá, e ele, porque teve o alívio físico, ele se considera aderente, né, seguidor da Boa Nova, sem conhecer de fato o que é a Boa Nova, se a Boa Nova para ele passa a ser apenas sinônimo de um milagre, ou de uma sensação confortadora do seu corpo que aliviou as suas dores físicas, sem entender o princípio da Boa Nova. Então, ressurgem todos sempre pessoas insatisfeitas e tão desesperadas quanto antes, porque quando muda, basta ver, você tinha uma dor, sei lá onde, conseguiu aliviar a dor, acabou, é passado, agora que vem a outra. A causa, quem curou aquilo, pouco importa para muita gente. E a dor volta de novo, porque a raiz, a causa não foi curada, né? Apenas o sintoma. É assim que acontece. Então,
A pessoa que recebe o socorro da caridade, né? E se declara seguidor da Boa Nova, guiando pelas impressões da livre física, nós já falamos, que é o texto que eu estou lendo, amanhã toda a vida ressurge tão insatisfeita. Mas nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Muitas pessoas procuram nossos templos perseguidos, com depressão, às vezes apenas um estresse, mas na hora que se acha o alívio, vão embora. Não aparece. Quando o irmão faz uma entrevista, tentando trazer para um estudo, para os evangelhos, reuniões sistemáticas, não, acabou, já foi, né? Tudo bem, né? Então, essas pessoas não encontraram o caminho, embora estivessem muito perto. Então, aquela interrogação de Paulo, às portas de Damasco, o que queres que eu faça? Ela continua cheia de atualidade, toda hora, sempre, como eu disse, online. Então, quando nós conhecemos a doutrina, como é que nós recebemos? No ato de crer, eu estou crendo na orientação de Jesus. Hoje nós estamos sob efeito da fascinação, dizer que tudo que mandam fazer, tudo que dizem, porque tudo está certo, a palavra toda está correta, não há questionamento, não há estudo, está tudo correto, toda palavra por palavra do Evangelho lida diretamente, ou nós recebemos sob o princípio da indolência, não, isso aqui não é para nós, guia modelo, Jesus é guia modelo da humanidade, mas eu sou pecador, eu sou aqui sou ainda de carne e osso, não é comigo essa história, tal. Então, ou é do campo da pesquisa inútil, tem gente que vai no Evangelho para pesquisar coisinha, detalhes, vai, porque tal palavra, tal, ele vai pesquisar, eu conheço gente que publica livros por causa de um texto, de uma palavra, que sabe lá Deus como é que chegou até o dia da gente. A gente sabe que as várias, já foi tanto falado sobre isso, que eu não vou perder tempo, e vocês sabem disso, que as interpretações, as traduções ao longo desses anos, as próprias princípios lá do começo, né, e as traduções do hebraico, do grego para o latim, até chegar a nós. Então, pega uma palavra isolada, ou um versículo, e faz um livro, em vez de pesquisar exatamente o sentido, o espírito do que Cristo quis dizer com aquilo. Então, essa pesquisa, muitas vezes, no meu ponto de vista, é inútil, porque não vai chegar a um caminho que leve a Deus. Então, ou então dar reprovação sistemática à experiência dos outros, porque tem gente que, não, isso aí, alguém está falando isso, acontece muitas vezes críticas a alguém que já tem na sua vida pregressa, vamos dizer aqui, como diz no jargão policial, vida pregressa de crimes e, de repente, é convertido numa doutrina, numa religião, coisa e tal, e é muito criticado. Que dali está lá, mas já fez o que fez. E tem gente que se emprega a fazer essas críticas, sem saber a razão de ser das coisas. Então, tem gente que conhece a doutrina para criticar comportamentos dessa natureza. Então, como é que nós estamos recebendo o Evangelho, o ato de crer, com que formato a gente está conduzindo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, frágil lamparina, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe do vento. Adorei essa frase. Se nos apegarmos com essa verdade verdadeira, nós teremos ver a coisa sumir à nossa vista, né? O primeiro golpe do vento. Eu adorei essa frase. Então, por isso que precisa que nós aprendemos a sustentar o nosso conhecimento pela busca, mas pela razão, pela ciência, pela filosofia, essa base de a construção de kardeciana, que é a que nós abraçamos. Então, se for procurar esses caminhos pelas grandes religiões do século XXI, que estão por aí até hoje, algumas milenares, várias milenares, então é o seguinte,
Questões simples que, com certeza, já percorreram, né, em nós, a maioria de nós aqui, ao longo de nossas vidas, os campeiros que têm um pouquinho mais de verão do que eu, são abordadas de forma direta e esclarecedora. Então, foi o seguinte, a Bíblia, essa Bíblia que baseada está no Evangelho e toda a lei judaica, é realmente a palavra de Deus? Alguém pergunta por isso. É realmente? É a palavra de Deus? Então, há esse tipo de questionamento. Por que existem tantas religiões? Vivem perguntando. Essas pessoas adoram perguntar isso aí. Por que existem tantas religiões? São perguntas. E aí se vai do mundo oriental e vai estar chegando no cristianismo, do cristianismo chega nos evangélicos, aí dos evangélicos aparece para mais de centenas. Por que tantas? Cabe a nós, estudiosos da doutrina, responder isto. Cabe a nós. Isso nos leva a Deus, ficar dizendo explicações, a razão, como diria assim, os sexos dos anjos, ficar procurando essas respostas. Porque elas discordam tanto entre si no que diz respeito à espiritualidade. Tem encarnação, reencarnação, outro não tem. Tem que ter o batismo, não tem que ter o batismo. Para não chegar em questões que a sociedade moderna, ocidental, já questiona, a distinção entre sexo, sobre casamento, não casa, não sei. Tantas coisas que tem nas sociedades quando fala no mundo globalizado, do que nós estamos preocupando. Nós estamos aqui no Brasil do século XXI, com a liberdade, críticas aí tem na condução, isso não cabe a nós, mas nós temos liberdade, pelo menos constitucional, e aí nós temos que ligar a televisão e ver lá do outro lado do mundo, mulheres que não podem mostrar o rosto, que não pode fazer uma expressão, que não pode votar, que não pode sair na rua. O mundo é o mesmo. Cabe a nós procurar razões para isso? Ou seria mais isso para a ONU, para esse povo aqui que organiza? Nós temos algo a fazer. Nós temos algo a fazer. Nós temos essa palavra, essa pergunta. Cristo, questão 625, Livro dos Espíritos. O que queres que eu faça? Porque se nós formos diretamente responder tudo, a gente não chega à conclusão. Então, qual delas realmente detém a verdade? Qual delas nos leva a Deus nesse segmento? A gente pergunta no seio no seio de cada um de nós, para encontrar, porque cada um de nós estamos aqui hoje, já perdi a conta, mais de 10, mas cada um tem um ponto na história da construção de Deus diferente. Nós estamos aqui nos vendo, alguns com mais anos, menos anos, mas é só essa carne, é só essa embalagem física, mas cada um de nós tem mais uma idade espiritual, mais um avanço. Então, o que eu posso ser bom para mim pode não ser bom no mesmo nível de construção espiritual, no mesmo ponto para nenhum de vocês. Então, se Cristo não deixou o seu evangelho, Cristo não deixou com mais um escrito filosófico místico. Na verdade, ele não escreveu nenhuma palavra. Foram os seus seguidores que escreveram. E Cristo não viveu como nós vivemos hoje, numa sala de ar-condicionado. Lá em Teresina tem que viver o dia todo, o ano todo, né? Está um pouco quente. Mas nós vivemos assim. Mas ele viveu, foi no campo, no pé de chinelo, e sabe o quê? Dando exemplo. Ele fazia o evangelho de Cristo. Haroldo Dutra disse com muita propriedade que o evangelho de Cristo foi o seu comportamento. Foi o que ele viveu. Ele, o Cristo. E não o que escreveram dele. Então, é melhor entender assim o seu comportamento, com quem foi o Cristo no seu comportamento, é melhor de entender que ele é o próprio evangelho. Então, Jesus, o que fez? Ele aplicou a lei do amor ao próximo, nos atos da vida, né? E não em templos. Ele viveu para isso. Ele viveu toda a sua vida com intensidade no amor, na caridade, na humildade, na benevolência, na tolerância, no perdão, na paciência. Foi isso que ele fez. Então, ele pregava o bem aos outros e falava que isso era possível a nós seres em evolução. Então, ele falou isso despertando nos homens o que tinha de melhor, quer dizer, o que nós temos em nós de melhor. E nós temos várias coisas, talvez, por isso que ele ensinou para nós na pregação do Pai Nosso, que nos livraram do mal.
e o mal que a gente sabe, essa parte não tão boa que tem em cada um de nós, por conta de nosso instinto, para Deus nos iluminar o lado bom, despertar para melhor. Então, Cristo, ele se coloca, né, se colocou como o caminho que leva a Deus, essa que é a verdade, por ter nos dado exemplo de comportamento que liga nossa alma, nosso pensamento e nosso sentimento ao Criador. Teve um tempo para 18, no ano 2018, teve um grande, quase que ia tendo uma grande tragédia lá na Tailândia, não sei se você se lembra, quando os meninos, com o professor, foram fazer um trabalho, uma experiência dentro de uma caverna e encheu de repente e ficou um negócio complicado. Eles passaram lá vários dias dentro daquela caverna para até ser retirados sem salvos, mas um mergulhador, dois, morreu, né, tentando tirá-lo. Um deles era um médico, que é o Harris, que era médico e mergulhador. Esse rapaz, ele tinha uma grande missão. Ele estava lá. Ele viajou para lá para trabalhar esse trabalho. Não é fácil, você já tem gente dentro de uma caverna com água e eles um lugarzinho isolado lá em cima. Esse homem, Harris, ele tinha uma missão de salvar vidas. Esse é importante. Essa é uma maneira, quando você tem missão de salvar vidas, você pode estar num bom caminho, você está no caminho que leva a Deus, onde você se põe ao sacrifício físico de uma existência por uma missão mais sublime. Porque todo negócio que a gente faz, a gente abre mão de alguma coisa se você quiser uma coisa melhor. É sempre assim, né? Você quer ter uma casa, mas tem um carro. Mas eu não posso ter a casa e o carro. Então eu vendo o carro para ter uma casa. Não é assim que a gente faz? Você quer ter uma mulher, ter um trabalho, mas quer ter um filho, mas não pode pagar uma babá. Então eu vou reduzir o trabalho para ter um menino e eu vou cuidar do meu menino. Então, é assim, é sempre a gente abrir mão de alguma coisa. Essa é a vida. São caminhos que a gente escolhe. O Dr. Harris fez isso. Ele foi para lá e ele, um caminho que ele achou. Ele desencarnou nisso, mas foi um grande pessoa importante para, se eu não me engano, 12 pessoas que estavam soterrados, escondidos, isolados por água dentro de uma caverna. Bom, já tentaram de outras formas. Nosso grande poeta, nosso grande cantor, quem eu sou muito, eu gosto muito, dizia que era bom subir numa montanha para ficar mais perto de Deus e rezar. E a pergunta que se faz é o seguinte: se subir numa montanha fisicamente nos aproxima de Deus? Vou lembrar a música, mas vocês sabem. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Se vocês olharem nas cidades mais antigas, onde tem uma cidade construída mais no século XVI, XVII e até XVIII, a igreja é construída no alto. A Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, no alto, lá em Vitória, para subir lá dá um trabalho muito. E sempre fazer a igreja no lugar mais alto na cidade, né? A intenção é essa, era de ficar mais perto de Deus. Como que se faz, esquecendo que Deus está em nós, mas não fisicamente. Será que Deus, de tão grande, precisa que a gente construa alguma coisa de 200 metros, 300 mais para cima, para ficar mais perto? Tudo bem, o poeta tem toda a liberdade para escrever, eu sou poeta e a gente faz alguns exageros, mas tem que analisar as palavras, ficar perto de Deus. Eu estou aqui, eu não sei onde vocês estão, eu estou em Teresina, esse cenário atrás de mim é porque é uma cidade que eu pretendo morar perto, lá em São Paulo, mas eu estou em Teresina aqui agora. Mas poderia estar lá. Mas eu estou pertinho de vocês, porque eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Estão bem pertinho. Se eu, como diz um amigo meu, nordestino, comedor de rapadura com feijão, posso estar perto de vocês, imagina o nosso Deus Criador. Pode estar pertinho, não só dos 7 bilhões de habitantes,
encarnados, mas estimativa de mais 21, sei lá quantos bilhões de espíritos. Ele está pertinho de cada um, subindo morro, descendo morro, dentro de caverna, onde você queira, no pé do fogão, na bateria, cuidando de menino no hospital, onde nós estiver. Somente ligar o celular 0800, que não precisa de bateria. É só ligar aqui, você está pertinho. Muito bem, nós estamos chegando. Então, o Paulo, né, na sua carta aos Tessalonicenses, tem uma frase dele que eu adoro muito, que ele diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Ele não manda, porque me parece que ele está se lembrando da prece do Pai Nosso, nos livra do mal, né, que eu falei há pouco. Eu acho que é o mal que há em nós, Cristo nos ensinou. Mas ele vai mais além. Então, afaste-se daquele que tem a forma ou a aparência de mal. E isso é complicado, porque às vezes não é mal, né? Mas tem aparência. Tem aparência de mal. É uma dica para você se afastar de algumas contas de confusão. Mas presta atenção. Aí tu vai lá para comprar um remédio, meu amigo Campelo sai ou meia-noite para ir para a farmácia comprar um remédio. Aí ele vem de lá para cá e passa perto de um barzinho assim, que está lá 1 da manhã, mais ou menos, um bocado de gente na calçada, bebendo, falando alto. Ele vem com remédio na mão para levar para casa. Será que... E as pessoas já se agitando e um já ameaçando para o outro, com a garrafa na mão. Seu pai, pode ser que eles vão lá, tudo só comemorar um aniversário de 15 anos e se abraçar. Mas a aparência não é boa, não. A aparência não é. Então, se afastar da aparência do mal, e eu acrescentaria, com o perdão da minha humildade, sem fazer julgamentos. Sem fazer julgamentos. Mas afastar. E isso é um caminho que nos leva. Porque você não faz julgamento, mas você se afasta para evitar, para que nós não... O livre-arbítrio que a gente tem é para isso. É para isso também. Nós procurarmos caminhos saudáveis e não entrar em momento de contrição obrigatória por enfrentar momentos que você não estava planejado. Então, toda hora, quando você está numa festinha, acredito que vocês já fizeram uma festa, foram para uma festinha, e aí está um grupinho de pessoas, assim, 3 pessoas conversando, isoladinho num canto. É possível que estejam ensinando como é que faz uma receita de bolo, né? Eu acho que estou vendo aqui o nome de pessoas com nome e sobrenome japonês, acredito que estavam fazendo assim, umas receitazinhas bem gostosas de lá, que vai muito além de sushi. Mas pode estar falando mal dos outros. Rapaz, o dono dessa festa é miserável. Imagina só quantas só botou este tantinho de comida. Não vai dar. Afasta disso. Isso tem aparência do mal. Isso tem aparência do mal. A maldade. A tesoura que corta muito além de tecido para fazer roupa. Corta almas. Corta honras. Corta ânimos de viver e de trabalhar. Então, isso é a aparência do mal. Eu interpreto assim as palavras de Paulo. Então, outra passagem que é interessante do filho pródigo, que quando ele deliberou voltar aos braços do seu pai, ele resolveu ultimamente levantar-se. Nesse levantar, é interessante que o Haroldo Dutra diz, levantar-se não é estar deitado e se ficar de pé. Levantar-se, na tradução do hebraico, é tomar uma decisão. Ele levantou-se, tomou uma decisão e foi, resolveu alguma coisa. Né? A princípio, a pessoa está deitado e está em uma situação de conforto e se leva, agora eu vou resolver isso. Né? Eu estava ali deitado, me concentrando aqui, agora quando deu 5 para as 7, eu digo assim, agora eu vou me levantar assim, criar coragem, fazer uma prece, que eu vou agora fazer uma palestra. Né? Então, eu estava em tranquilidade. Me levantei e tomei a decisão. Agora que eu vou beber uma água e assumir. Então, ele, quando fez isso, ele sai de um momento de dificuldade, né, de ociosidade, né, e vai para o campo de uma ação regeneradora, seja de seu prestígio junto com sua família, com seu pai, com seu irmão. Então, ele sai daquela situação de inércia, né,
e vai para um calor de tentar uma reconstrução da sua família, da sua vida, que está ruim, na parábola do filho pródigo. Então, ele vai fazer o quê? Com isso, ele vai se elevar, sair de um vale de indecisão, da promiscuidade, para um lugar edificante. E aí seria realmente uma montanha, porque tem muito serviço a ser feito, serviço edificante que tem para ir para frente. Então, ele vai realmente sair de uma treva para chegar a uma luz, que foi o que fez aquele exemplo citado por Cristo. Né? Então, meus irmãos, se nós aspiramos um clima da vida superior, a gente tem que se adiantar para frente, nós temos que levantar, nós temos que caminhar com os olhos, nós temos que caminhar com o espírito, seguindo o quê? Os padrões de Jesus. Por quê? Porque ele é o modelo e guia. Então, ele disse, levantar-me-ei e vou procurar os meus pais. E eu repito, levantar-nos-emos todos nós aqui e vamos procurar o Cristo. Porque ele é o guia e modelo. Então, este é o caminho. E assim, se um pai não quer ser menos caridoso que o filho, e perdoa a ambos, no caso do pródigo, ele perdoa a ambos, a um e ao outro estende as mãos para que possamos marchar em linha reta no caminho que leva à sua glória. Então, se um pai entre nós faz isso, imagina o Pai todo Criador. Eu vou olhar aqui a hora, que são 19h42, e eu vou ter que partir para o encerramento. Mas, meus irmãos, então, nossa doutrina diz que o Espiritismo vem, pois, dizer aos homens, deixai esses caminhos tenebrosos, cheios de precipício, cercado de espinho e cruzes, e vamos entrar no caminho que leva à felicidade que sonhais. E essa felicidade que sonhais é um mundo mais elevado. Não é um mundo de ociosidade, não é um mundo de apenas lazer inoperante. Então, nós vamos ser prudentes para sermos felizes. Nós vamos ter que compreender que, para os homens, os bens da terra não passam, sabe o quê? De emboscadas que nós devemos evitar. Nós somos os escolhos que eles devem afastar-se. São esses riscos que nós vamos nos afastar. Porque o Senhor permitiu que vos deixasse, enfim, ver a luz desse farol que vai nos conduzir a um porto seguro. Então, nós temos, nas obras póstumas de Kardec, temos o caminho da evolução. Então, ele diz que um tenebroso ladrão e assassino pode evoluir para somente um grande ladrão e nunca mais matar. Ele depois pode vir apenas ser um ladrão de pequena monta. E depois ele pode nada mais roubar. Então, são os caminhos da evolução espiritual, são os caminhos que levam a Deus, porque nisso não há mágica. Então, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o mestre disse essa frase, ele nos propôs uma nova maneira de se relacionar com o seu Pai, com Deus, com o nosso Pai, mostrando o quê? A lei do amor. E esta, sendo aplicada no dia a dia, nas relações humanas e o que também? Com a natureza, com as pessoas que nos cercam, com os animais, com as plantas, com tudo que nos cerca, porque tudo é construção divina. A gente lembra das mensagens ou atribuídas a Francisco, que ele chamava o irmão Sol, a irmã Lua, os pássaros eram seus irmãos, porque ele vivia em harmonia com a natureza, com tudo que o cercava. É um grande exemplo. Então, nós temos que ter o amor de Jesus, o perdão de Jesus, a caridade de Jesus, o estudo de tudo que ele nos ensinou. Esses são os caminhos que levam a Deus. E um grande compositor brasileiro escreveu assim, que eu atualizei. 2021, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Reis e rainhas que este mundo viu, todo o povo sempre o dirigiu,
caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de sua cruz. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi o filho de carpinteiro e nasceu em manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Então, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Fiquem todos na paz de Cristo, o homem de Nazaré, nosso irmão mais velho. Fique com Deus. Muito bem, Antônio. Você lembrou aí Marco Antônio, né? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Fazia muito tempo que eu não ouvia essa letra de Antônio Marcos. Você me perdoa eu não cantar, porque eu não canto nada, né? Então tem que declamar. Pronto, você já colocou aí a mensagem que nos leva a Deus, isso aí já é o caminho. Mas esses 45 minutos é a sua fala, mas nós temos ainda mais 15 minutos para falar para você, tá? Onde nós teremos aqui a oportunidade de fazer algumas perguntas ou algumas indagações. Eu deixo aberto aí para os nossos irmãos que queiram lhe falar, que queira lhe perguntar, ou queira simplesmente dizer, que maravilha. Fique à vontade, pessoal, fazer alguma pergunta ao nosso irmão Etelvin. Que maravilha, hein? Essa eu já falei, agora diga a sua. Não, até é sempre um prazer, né? A gente ter ele aqui com a nossa casa, no nosso meio. E a gente já estava com saudade, né? Porque já fazia algum tempinho que ele esteve conosco. Mas a palestra foi muito gratificante e é sempre rica, né? A fala dele é rica, porque nos mostra de uma forma, até assim, uma forma lúdica, né? Que isso é muito gostoso. E é um aprendizado, né? Essa forma que ele colocou, a gente chegar até Deus, né? Essa caminhada, é muito gratificante e nos tranquiliza, né? Nos passa essa paz, essa leveza, né? Que eu acho que Deus ele quer exatamente isso, essa leveza, né? Muito bem, a Então a gente só leveza. tem a agradecer esse momento que foi muito bom. Irmã, eu não sou. Um amigo meu me disse, ele já desencarnou, seu Salvador, disse: eu até vi, meu irmão, você não é palestrante, você é um prosador, a sua palestra é uma prosa. Eu, na hora, fiquei pensando assim, mas eu queria ser um palestrante. Mas depois eu vi e agradeci porque ele disse assim, né? Então, uma prosa, uma conversa franca, não é aquele tom de oratória, coisa e tal. Eu admiro quem faz isso, mas eu não sei fazer. Eu fui administrador de agência bancária, advogado, e meu jeito é esse, descontraído, porque a gente está fazendo construção de conhecimentos, a gente não está sobre tortura, a gente não está submetido a nenhum tipo de pressão. Estamos aqui voluntários, porque quisemos, vocês estão aqui, me convidaram, eu vim com muito gosto, nós estamos aqui de boa, entre irmãos. Entre irmãos. Então, dentro da doutrina, a gente fica um pouco à vontade, cada um tem outras pessoas que têm outra forma de fazer, que a gente deve respeitar. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Nós ainda temos 9 minutos ainda. Eu acho que tem menos, porque eu já tenho um aviso aqui, diz que só tinha... 9 minutos. Tem um negócio aqui que fica avisando aqui, né? Isso. Tem uma... Pois não, enquanto vocês não... Pode falar. Vamos ouvir mais você. O que você ia comentar? Se surgir alguma pergunta, é só fazer assim que eu interrompo na hora. Porque tem uma questão, e eu até pulei aqui por conta do horário.
Então, sobre aquelas pessoas famosas que a gente falou no começo, né? Entre as pessoas importantes, né? Então, por que nós vemos que Jesus é uma das importantes, né? É porque a principal é que ele nos segurou e segura os momentos mais difíceis de nossa vida. Quem passa pelo momento difícil lembra desde a infância. Eu sei de coisas que me aconteceu com 5 anos de idade, porque pessoas foram muito importantes para a minha vida. Tá bem brincadeira de novo. Mas quando eu tinha pouca idade, 8 anos, eu fui mordido de cachorro com raiva. Cachorro com raiva. Como é que chama? Hidrofobia, né? Que chama, né? E aí, na minha cidade, não tinha médico, tinha um enfermeiro. E ele era tão grosseiro, ele vivia estressado, coitado. E chamavam ele de garrancho. Garrancho, a gente sabe que é aquele no mato cheio de espinho, né? Hoje em dia, na cidade, ele é muito homenageado, já faleceu faz tempo, era homenageado pelo trabalho que ele fez, ele era um guerreiro. E ele chegou e disse, olha, tem que tomar 20 injeções ao redor do umbigo. Não pode falar nem um dia. Mas quando chegou no 14º dia, já tinha 14º, faltava 6, né? E aí o rio encheu e nós não pudemos chegar na cidade, porque o rio encheu, transbordou, não tinha ponte. A gente não interrompeu. E aí a gente foi, quando baixou o rio, no dia seguinte, a gente foi lá. Ele gritou com a gente, que até hoje eu escuto o esturrão nos ouvidos aqui. Ele gritou, por que não veio? Quer ficar doido? Falou com o meu irmão. E aí tomei mais 20 injeções, ficou 34, né? Porque tinha tomado 14, não podia interromper. E eu tô achando que eu sou um pouco doidinho por conta disso aí, porque interrompeu, não sei, não. Mas eu lembro do Dr. Garrancho, porque é uma pessoa muito importante na minha vida. Aí tomou o 20, não. Um dia o rio encheu de novo, e nós atravessamos o rio com a roupa aqui na cabeça, né? Atravessou o rio nadando, agarrado com um tronco de bananeira. A gente cortou um pé de banana e agarrou com o pé. Não existia boia, essas coisas. Agarrou a bananeira não afunda, né? E aí agarrei a bananeira e atravessei o rio e fui tomar injeção para não ficar doido. Eu não sei se adiantou, vocês fazem o juízo aí. Mas que o doutor Garrancho foi muito importante para mim, eu não esqueço nunca, eu quero que ele esteja bem onde ele estiver, o seu espírito, se ele não estiver encarnado. Muito bem, Ethelvio. Bom, Ethelvio, eu tenho aqui uma palavra que possa ainda colocar nessa sua fala. Nós sabemos que Deus é o Criador e nós somos a criatura. E o caminho que nos leva da criatura ao Criador é o próximo. E muitas vezes a gente fica tentando escolher quem é o próximo, mais próximo da gente, e termina sendo arbitrário, termina apitando no meio do caminho. Tá? E isso faz com que muitas vezes a gente esqueça a verdadeira posição de que nós sabemos sim o caminho, nós é que muitas vezes esquecemos do caminho. Tá? E nesta sintonia, você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. E nesta sintonia, elevamos assim o pensamento a Deus, agradecemos a oportunidade de poder ter você conosco, porque você é simpático, alegre e não é doido. É uma pessoa sensata, que nos faz bem, as suas palavras, a sua fala é bastante alegre, e isso nos alegra também. Assim, Jesus, agradecemos, Senhor, pelas suas palavras que são ditas, colocadas em vários caminhos, mas que todas elas chegarão ao Pai. Assim, Senhor, agradecemos e pedimos por este grupo, pedimos pela nossa casa espírita, que ela possa, na próxima quinta-feira, estarmos com esta sala virtual aberta para a nossa próxima doutrinária. E já agradecemos a todos, Senhor. Muito obrigado.
Está, Telvin, ficamos muito felizes em ter você conosco. E eu com vocês, mais uma vez. Vou dormir muito feliz, reconfortado e gratificado de estar com vocês. Muita paz no coração de cada um Com no seu lar. Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Telvin. Até a próxima.